Cristine, boa noite, tudo bem, galera? Fala, Lucas. Vamos entrando aqui, dá 2 minutinhos para a gente começar, não vamos perder muito tempo também. O tempo é sagrado para quem estuda para concurso, João Paulo, KFC. Uma boa noite para todo mundo, na medida do possível. Nós estamos vendo um momento conturbado. Fala, Carlos, João, boa noite. Daqui a 2 minutinhos a gente vai começar. Fala, Ricardo, Gabriele. Fala, Tônia, Carla. Fala, galera. Vamos dar mais um minutinho aqui, já vamos começar. Como é que vocês estão, galera? Momento difícil, né? Conturbado para todo mundo. Ainda mais para quem estuda para concurso, incerteza. A musiquinha eu vou tirar, tá, gente? É só enquanto a gente não começa. Momento de incerteza que a gente está, né, em relação aos concursos. Tem gente que olha por um lado bom, porque tem mais tempo para estudar. Agora quem já estava numa segunda fase é uma coisa meio angustiante, né? Você não sabe quando vai ocorrer a segunda fase. Mas enfim, vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem? Dá uma acena aí. Dá um ok, tá dando para escutar direitinho, galera? Tá travando, falaram que tá travando muito. Boa noite, boa noite. Fala, Carol, uma vaga basta. Tá travando toda hora, gente? A internet aqui tá boa, não sei o que houve. Melhorou? Só falou que melhorou aí. Tá travando ainda? Tá travando ou melhorou, galera? Travando, Natália? A internet aqui tá boa. Então, galera, vamos adiantar um pouquinho. Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o tema jurisdição. É um tema que está lá no começo de processo civil, que a gente às vezes não dá muito valor. Eu vou deixar ainda ativado os comentários um pouquinho, só para vocês me darem um retorno, se está travando ou não, porque depois aí eu dou uma paradinha, mas pelo visto agora melhorou, né? Então daqui a pouco eu vou tirar os comentários e no final, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma reclamação, algum xingamento, eu adiciono depois dos comentários, tá bom? Fala, galera, então vamos lá começar. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema jurisdição. É um temazinho que está lá na parte inicial de processo civil, que às vezes a gente não dá aquele valor que a gente vê aqui no começo da faculdade, a gente ouve por alto, no começo do estudo do processo civil a gente também passa batido, mas recentemente veio sendo cobrado em prova. Então o que eu quero falar com vocês? Quero conversar brevemente aqui sobre um pouquinho sobre a conceito, características e princípios da jurisdição, e no final, se sobrar tempo, eu vou também abordar umas questõezinhas que caíram em prova com vocês. Combinado? Então, galera,
Jurisdição. O que é jurisdição? É um conceito fluido, existem vários conceitos na doutrina sobre o que é jurisdição. Mas a gente pode entender a jurisdição como uma atuação, um poder estatal que tem por finalidade a aplicação do direito objetivo de forma a resolver de maneira definitiva uma situação de crise jurídica e assim causar a pacificação social. Esse conceito que eu estou dando para vocês, existem outros, é o conceito do Daniel Amorim, Daniel Assunção. Vocês podem ver que nesse conceito não está a questão do conflito de interesse, muitas vezes trazido pela doutrina, e também da substituição da vontade das partes. Por quê? Muitas das vezes as partes vêm a juízo pedindo simplesmente a homologação de um acordo. Veja, elas não têm um litígio para trazer para o Poder Judiciário, elas estão trazendo um acordo. Então, muitas das vezes, não há um conflito de interesse e também a substituição da vontade das partes. Veja, elas querem que justamente que a vontade delas seja homologada. Então, assim, veja que o conceito de jurisdição ele é fluido e existem diversos na doutrina, mas a questão principal é vocês entenderem que é um poder-dever estatal que tem por objetivo a aplicação do direito ao caso concreto para resolver de forma definitiva uma situação de crise jurídica e causando a pacificação social. E é um poder-dever estatal porque o Estado, via de regra, ele veda a autotutela. A parte, se você tiver seu direito violado, em regra, você não pode fazer uso da sua própria força para fazer valer o seu direito. Então, há uma vedação pela lei da autotutela. Por isso que a jurisdição, ela não é só uma faculdade, mas sim um poder-dever estatal de intervir para solucionar aquela crise jurídica. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. É possível o exercício da jurisdição por outros órgãos, outros poderes e também outras instituições? Pode, Guilherme, a jurisdição ser exercida por outros órgãos e também outras instituições? Pode. O exemplo clássico, gente, quem está com o seu vadimeco aberto, pega aí, artigo 52, inciso 1 da Constituição da República. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Então veja que o Senado Federal ele também tem uma função atípica jurisdicional de julgar, entre outras hipóteses, o presidente e o vice-presidente nos casos de crime de responsabilidade. Então veja que a jurisdição, o exercício da jurisdição não é exclusivo do Poder Judiciário. E além disso, gente, podem instituições privadas exercer a jurisdição? Sim, o STJ já entendeu que os árbitros eles exercem sim a jurisdição. Inclusive pode haver conflito de competência entre o juízo arbitral e o juízo estatal. E isso já caiu em prova. O informativo do STJ, isso já caiu em prova, tá? Então pode sim, os árbitros exercem jurisdição e pode haver conflito de competência entre o juízo arbitral e o juízo estatal. O que é importante aqui, gente, para a gente abordar, como eu falei na nossa live hoje, é principalmente as características e os princípios da jurisdição. Primeira característica da jurisdição, característica da unidade, gente. Gente, a jurisdição ela é una e indivisível e ela é exercida pelo juiz em todo o território nacional. O fato dela ser exercida em todo o território nacional não quer dizer que os juízes não tenham que respeitar a sua competência. Existe uma distribuição de funções relacionadas à competência para que um determinado juiz atue no estado, atue numa comarca. Mas a jurisdição ela é una e ela é feita em todo o território nacional. Inclusive, o juiz ele tem sempre uma competência absoluta, que o pessoal fala, que é a competência para se declarar incompetente. Então, se ajuizar uma ação aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e essa ação deveria ter sido proposta no Ceará, o juiz daqui ele tem sempre competência para se declarar incompetente, tá? Então, primeira característica, unidade. A jurisdição ela é una e indivisível. Ah, isso não tem nada a ver, não, mas vai cair em concurso. Inclusive, em razão da unidade de jurisdição, há uma
uma conversa no Congresso Nacional querendo permitir a permuta entre juízes estaduais de estados diferentes. E um dos argumentos é esse: olha, a jurisdição ela é única e indivisível. A Justiça Federal tem concursos separados e a pessoa ela já pode se locomover. Como a jurisdição ela é una, também poderiam os juízes estaduais se locomover de estado para estado, fazer uma permuta, tá? Há essa manifestação, inclusive para quem está fazendo concurso aí, é bom saber disso, e tem um grande apoio, que eu já ouvi dizer, no Senado Federal. Óbvio que precisaria de uma proposta de emenda à Constituição, não sei se isso vai passar, mas já há essa conversa, tá bom? Outra característica da jurisdição famosíssima é a inércia. O princípio da inércia, a característica da inércia, está lá no artigo 2º do novo CPC, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então vejo que, como regra, a jurisdição ela é inerte e ela depende da parte provocar a jurisdição para que ela possa agir. Veja, a partir do momento que a jurisdição é provocada, aí sim, ela se desenvolve por impulso oficial. Ah, Guilherme, mas tem as exceções. O princípio da inércia, ele não é absoluto. Em alguns casos, a lei permite que o próprio Poder Judiciário atue de ofício. Sim, um dos exemplos é a arrecadação de herança jacente e a arrecadação dos bens do ausente, artigos 738 e 744. E o inventário, Guilherme? Diferentemente do CPC de 73, o CPC de 2015 não trouxe uma previsão permitindo que o juiz instaure de ofício o processo de inventário, tá, gente? E essa questãozinha da inércia da jurisdição foi cobrada no concurso da magistratura do estado de Roraima de 2015 e tinha uma assertiva mais ou menos assim: como nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado a requerer, em consequência, nenhum procedimento judicial pode ser iniciado de ofício pelo juiz, sem exceção. Tá certo? Não, não tá certo, tá errado, porque a gente viu que tem exceções. A regra é inércia, mas em algumas hipóteses a lei permite que o próprio Poder Judiciário dê início ao processo, tá bom? Característica da imperatividade. A jurisdição é um poder, ela decorre de um poder do Estado. Sendo assim, o Poder Judiciário ele tem autoridade e mecanismos para fazer cumprir as suas próprias decisões, independentemente de manifestação de vontade das partes. Tranquilo, galera? Inafastabilidade, gente. A inafastabilidade é uma característica e também um princípio, ela está lá no artigo 5º do 5º inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se quiser, pode fazer uma remissãozinha também no seu código, porque a inafastabilidade do Poder Judiciário também está prevista no artigo 3º do novo CPC, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Só uma observação para vocês: pegue e compare esses dois artigos. Veja, o artigo 5º, inciso 35, ele fala o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Já o artigo 3º do novo CPC, ele tem uma palavrinha um pouquinho diferente, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Veja então que o artigo 3º do novo CPC ele é mais amplo, ou seja, ele não fala que não se excluirá do Poder Judiciário, da apreciação do Poder Judiciário, mas sim não se excluirá da apreciação jurisdicional, dando aquela ideia de que a jurisdição ela pode ser exercida de outras formas, como comentei com vocês, inclusive pela arbitragem, tá bom, gente? Mas, enfim, voltando à questão da inafastabilidade, ela como regra, para você provocar o Poder Judiciário, você não precisa, como regra, esgotar as vias administrativas. No entanto, existem exceções, como no habeas data, artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507, e a Justiça Desportiva, que essa eu acho que todo mundo já sabe. Então, para você, se você tem uma questão desportiva sendo discutida, para você chegar ao Poder Judiciário primeiro você tem que exaurir todas as instâncias da Justiça Desportiva. Essa dica aí
foi tranquilo, tá bom, gente? Outra questãozinha de prova no concurso da magistratura do estado de Alagoas de 2019 tinha a seguinte assertiva: só haverá atividade jurisdicional relativa à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas por lei. Certo ou errado? Certo, acabamos de ver isso. Essa previsão do esgotamento das instâncias na justiça desportiva está prevista lá no artigo 217, parágrafo 1º da Constituição da República. Tá bom, gente? Essa questãozinha que eu comentei com vocês agora, de 2019, do concurso da magistratura do estado de Alagoas, Panca FCC. Gente, como eu falei com vocês, a regra é a desnecessidade de exaurimento das esferas administrativas e falei com vocês das exceções. No entanto, atenção, o STJ e o STF vêm entendendo que no caso de questões previdenciárias é imprescindível que tenha havido a recusa na esfera administrativa primeiro. Porque se não há recusa na esfera administrativa, a parte não pode falar que tem um direito sequer ameaçado. Entenderam? Eu tenho direito a um benefício previdenciário. Então eu ouvi dizer que estão negando. Eu vou provocar o Poder Judiciário imediatamente? Não, o STF fala o seguinte: não, Guilherme. Primeiro você tem que fazer o seu requerimento administrativo. Porque se você não fizer o requerimento administrativo e não tiver recusa, não tem como você saber se você vai ter o seu direito negado. Ou seja, sequer há uma ameaça ao seu direito. Tá bom, gente? Existe também um julgado um pouquinho mais recente da STJ falando o seguinte: olha, em casos excepcionais, quando o INSS está negando tudo que essas partes vinham pedindo, aí sim poderia provocar o Poder Judiciário direto, tá? Mas a regra é, nas questões previdenciárias, tem que esgotar, primeiro fazer o requerimento na esfera administrativa. Outra característica da jurisdição, que é uma característica regra, mas não está presente sempre, é a substitutividade. A jurisdição, como regra, ela substitui as vontades das partes no caso concreto. Então, se tem um amarelinho, um azulzinho aqui brigando sobre determinada questão, vem o Poder Judiciário e olha só, quem vai decidir sou eu. O Judiciário substitui a vontade das partes no caso concreto, razão pela qual é possível falar que é uma heterocomposição. Por quê? É um terceiro imparcial Poder Judiciário que vai resolver aquela lide, substituindo a vontade das partes. Gente, essa é uma característica regra, tá bom? Como eu falei com vocês, muitas das vezes a jurisdição ela é exercida, mas em razão de um acordo entre as partes. Homologação de divórcio consensual é possível? Guilherme, pode fazer na esfera administrativa. Eu sei, mas muitas das vezes as partes querem fazer no Poder Judiciário. Elas podem vir aqui e pedir homologação de divórcio consensual? Pode. Está o Estado substituindo a vontade das partes? Não, ele está simplesmente homologando, tá? Então essa característica da substitutividade, ela é regra, ela não é essencial à jurisdição. Outra característica, criatividade. Gente, o Poder Judiciário, ele como regra, ele cria uma norma individual que vai ser aplicada ao caso concreto. Guilherme, mas tem uma lei, tem uma previsão específica. Sim, mas a lei ela tem uma previsão genérica e abstrata. E muitas das vezes a própria lei, ela é dúbia, ela dá margem a mais de uma interpretação. O Poder Judiciário já faz o quê? Ele interpreta aquela lei e aplica ao caso concreto. Então o Poder Judiciário, ele tem uma característica também, a jurisdição tem uma característica também de criatividade, porque ela cria uma norma jurídica que passará a regular o caso concreto. Definitividade. Essa característica, ela individualiza o Poder Judiciário, porque somente as decisões judiciais podem se tornar imutáveis e indiscutíveis em razão da coisa julgada material, prevista lá no artigo 502 do novo CPC. Lide é uma característica da jurisdição. A lide é uma característica regra, assim como a substitutividade, e eu tinha falado isso lá no início. Como regra, assim uma lide, que nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Mas tem que sempre acontecer a lide para que a gente possa falar em jurisdição? Não. Da mesma forma, dei o exemplo da homologação de um acordo.
trazido a juízo. As partes vêm pedir a homologação de um divórcio consensual. Então, não necessariamente há uma lide. E muitos processos de jurisdição voluntária também não necessariamente há uma lide. Imparcialidade, gente, isso é óbvio, imparcialidade, o Poder Judiciário ele tem que ser imparcial. O juiz que está regulando o caso concreto, ele não pode ter qualquer interesse na relação trazida a juízo. É óbvio que no ânimo do juiz, ele tem sempre aquele interesse em resolver a questão, mas não é esse interesse que eu estou falando. Eu estou falando interesse específico. Oh, eu quero que essa parte se dê bem ou aquela parte se dê bem. Isso que retrata a imparcialidade. O Poder Judiciário ele tem que ser imparcial. É neutro, Guilherme. Quer dizer que o Poder Judiciário é neutro? Não, a neutralidade é um mito. O juiz não é neutro. Ninguém é neutro. Todo mundo foi formado a partir de convicções pessoais, a partir de experiências que foram sendo adquiridas ao longo da vida. Então, o Poder Judiciário é neutro? Não, ele é imparcial. Vamos dando continuidade aqui e falar um pouquinho sobre os princípios informativos da jurisdição. Vocês vão ver que muitos princípios informativos estão relacionados às características, ou as características estão relacionadas aos princípios informativos da jurisdição. Primeiro princípio, galera, princípio do juiz natural. Pega aí artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Artigo 5º, inciso 53, diz que ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente. E também a gente tem que associar esse artigo 5º, inciso 53, com o artigo 37, que fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que o artigo 5º, melhor, o que o princípio do juiz natural ele quer dizer? Ele quer dizer que ninguém pode ser julgado senão por uma autoridade competente. E que competência é essa? A partir de normas gerais pré-estabelecidas em lei. Então tem que ter uma regulamentação dizendo em que caso será julgado por aquele ou aquele juiz. E também, da mesma forma, você não pode ter um tribunal de exceção. Exemplo, vamos supor que um determinado caso criminal causou, abalou a sociedade, foi um caso grave. Pode o tribunal criar uma vara específica depois do fato para julgar aquele processo? Não, isso seria um tribunal de exceção. Isso está previsto também como vedado lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Gente, e essa norma do princípio do juiz natural, ela está relacionada à escolha para julgamento da demanda e ela se aplica a todos aqueles que fazem parte do processo. Ou seja, essa norma do princípio natural, ela está direcionada tanto às partes que não podem escolher o juiz, e muitas das vezes a gente sabe que isso ocorre, principalmente nos casos de plantão. Então você tem um interesse, você sabe, poxa, aquele juiz ali é bonzinho, ele é favorável ao consumidor, eu quero ajuizar a ação nele. Posso? Não. O que muita gente malandra fazia? Vamos supor que determinada comarca tinham 2 varas só. Aí o que a parte malandra fazia? Ela distribuía as 2 ações. Para quê? Porque geralmente, se você distribui igual, a distribuição é feita de forma alternada. Se você tem 2 varas, 2 juízos só competentes para analisar uma questão civil, geralmente a distribuição é feita assim. Um processo vai para uma vara, um processo vai para outra. Aí o que a parte fazia? O advogado malandro. Quer dizer, o advogado, né, supostamente malandro, a gente não pode afirmar essas coisas, mas é o que acontecia na verdade. O advogado malandro fazia o seguinte, ele ajuizava as 2 ações, aí era distribuído. Aí vamos supor que um juiz indeferiu liminar, aí o outro juiz deferiu. Aí o que ele fazia? Com relação ao processo que o juiz indeferiu liminar, ele desistia da ação e deixava correr só essa ação aqui malandramente. Só que hoje em dia os sistemas dos tribunais eles estão automatizados, eles conseguem identificar processos em que tem partes iguais. Então, por exemplo, entrou Maria contra João. Entrou com o processo aqui. Se entrar contra Maria, contra João, o tribunal consegue identificar através do sistema. Só que aí já ouvi dizer que tem gente mais malandra ainda que faz o seguinte, tá trocando o nomezinho. Ao invés de botar Maria e João, bota Naria. Aí depois fala que foi um erro, só para o sistema não identificar. Mas já ouvi dizer também que o sistema está conseguindo identificar mesmo assim. Enfim, então essa norma do princípio de juiz natural, ela não é só dirigida à parte que não pode escolher o seu advogado, mas também o próprio tribunal que não pode fazer designações específicas e escolher que juiz vai determinar aquele que vai julgar aquele caso.
Ah, Guilherme, eu ouvi dizer que você é um juiz substituto. Exato, eu, Guilherme, sou juiz substituto, na verdade sou juiz de direito, mas eu tenho uma função de juiz substituto. Eu sou juiz de duas cidades, Niterói e São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. E a minha função é, quando um colega sai de férias, eu vou e cubro ele, ou então, se por acaso estiver afastado, auxiliando a presidência, eu fico atuando lá na vara onde ele estava atuando. Ah, Guilherme, então isso aí está violando. Vamos supor que já começou um processo e o tribunal te mandou para cá. Não, porque o princípio do juiz natural, ele diz que ninguém será processado nem julgado, senão pela autoridade competente. Mas essa competência ela tem que estar pré-estabelecida o quê? Em normas gerais. E existem normas gerais tratando da minha função. Então não é uma designação específica para julgar um caso concreto. Tá bom, gente? É diferente. Então, essa norma do princípio do juiz natural se aplica tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário de um modo geral. E essa questãozinha que eu falei com vocês foi cobrado na prova da magistratura do estado de Santa Catarina de 2019, banca SES, que agora é Sebrasp, né? A assertiva dizia o seguinte: o conteúdo do princípio do juiz natural é unidimensional, manifestando-se na garantia do cidadão a se submeter a um julgamento por juiz competente e pré-constituído na forma da lei. Essa última parte está correta, é uma garantia para o cidadão. Só que o princípio do juiz natural não tem conteúdo unidimensional. Como eu acabei de falar com vocês, ela é uma garantia tanto para a parte, mas é também direcionada aos juízes e ao Poder Judiciário. Beleza? Princípio da improrrogabilidade, ou então princípio da aderência ao território. O que é isso, Guilherme? Princípio da aderência ao território ou da territorialidade. Os juízes, eles só podem julgar dentro dos limites estabelecidos por lei. Então, se você é um juiz do estado do Rio de Janeiro, você só pode julgar questões dentro da competência do estado do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que a sua decisão não possa produzir efeitos em outro estado, até em outro país. Pode, inclusive para isso que servem as cartas rogatórias. Uma decisão que eu dou aqui pode ser cumprida e efetivada nos Estados Unidos. Tá bom? Esse é o princípio da aderência ou da territorialidade. Princípio da efetividade. Gente, todo mundo tem direito a uma prestação célere e efetiva. O princípio da efetividade a gente pode extrair lá do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade. E além disso, vocês podem ver que lá no começo do Código de Processo Civil, no artigo 4º, existe uma norma fundamental que diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, não é suficiente que a parte tenha a solução do mérito. O juiz decidiu, e daí o juiz decidiu. A maior dificuldade hoje em dia do Poder Judiciário, a maior dificuldade não, mas um dos grandes temas é como efetivar a decisão. E eu, Guilherme, eu prego muito isso. Eu vejo decisões judiciais por aí vazias, que às vezes é difícil você executar. E eu tenho muito cuidado quando eu vou dar uma determinação ou uma ordem para cumprir, para que a parte cumpra, que ela tenha temor. Essa decisão ela tem que ser cumprida. E você tem que criar meios, você como juiz tem que criar meios para que essa decisão seja assim efetivada, tá bom, gente? Então esse é o princípio da efetividade que está relacionado à celeridade, prevista lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que fala da razoável duração do processo, mas essa razoável duração do processo não é a sentença só, mas sim a atividade satisfativa e executiva, tá bom? Aqui pode pegar, puxar uma setinha e botar junto com o artigo 4º do NCPC. Princípio do impulso oficial. A gente já comentou, quando a gente falou da característica da jurisdição, que uma das características dela é como inércia, e aqui o princípio do impulso oficial também está lá previsto no artigo 2º. Como a gente viu, o processo ele começa em regra por iniciativa da parte, mas começou, o processo desenvolve por impulso oficial. E aqui vai uma crítica, não sei se vocês trabalham muito em tribunal, os tribunais, os juízes, têm uma péssima mania de muitas das vezes intimar a parte para andamento ao feito sob pena de extinção. Está errado. Eu sempre digo que em 90% dos casos
A partir do momento que o réu foi citado, amigo, o processo ele corre até o final. Guilherme, se não se manifestou em réplica, problema da parte que não se manifestou em réplica, preclusão. Ah, você intimou para se manifestar em provas, problema, preclusão. E vai para a sentença e julga de acordo com o ônus da prova. Péssima mania que os tribunais têm de toda hora intimar para dar andamento ao feito. Quando não tem que intimar para dar andamento ao feito, bota o processo para tocar. Princípio do impulso oficial, o processo desenvolve por impulso oficial. A parte começou o processo, citou o réu, já contestou, o réu está nos autos, acabou, o processo já até a sentença. Ah, na execução, Guilherme, na execução é diferente. E mesmo assim, hoje em dia, você tem a previsão expressa de que não localizados os bens, a execução ela vai ser suspensa e começa a transcorrer o prazo da prescrição intercorrente. Então tem que acabar com essa palhaçada de intimar para andamento ao feito em regra, tá bom, gente? Porque algumas vezes tem que intimar realmente para andamento ao feito. Tá nervoso, Guilherme? Tô, porque eu vejo um despacho desse, eu me irrito muito. Porque depois sou eu que tenho que julgar, né? Não que eu não queira julgar, mas é chato isso. Você vê um despacho ali que não era para ter sido dado. E aqui não tô criticando um colega em si, não, mas como eu vou dizer? É um mau hábito que se criou e às vezes as partes dão esse despacho sem saber por quê. Outras coisas que acontecem, por exemplo, às vezes a parte pede 3 coisas numa petição. Aí tem juiz que só analisa uma. Pô, 1, 2, 3. Você pode fazer várias coisas. Exemplo, o réu pediu gratuidade de justiça. Tem juiz que para o processo na contestação, ou dá um despacho mandando o réu trazer o comprovante de gratuidade de justiça e parou o processo. Ou seja, o autor ficou prejudicado. Juiz, dá um despacho, manda intimar em réplica, em provas, e manda intimar o réu para trazer o comprovante de gratuidade. O processo pode continuar. Ah, desculpa o desabafo, fiquei irritado. Mas enfim, tem muita coisa que não era para acontecer. Princípio do duplo grau de jurisdição. Isso aqui é uma discussão. Todo mundo acha que o princípio do duplo grau de jurisdição, que nada mais é do que a possibilidade de revisão das decisões judiciais, é um princípio constitucional. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional, Guilherme? Não, gente, não é. Apesar de ter previsão no Código de Processo Civil e na maioria das leis a possibilidade de recurso para uma instância superior, esse não é um princípio que tem previsão constitucional. Inclusive, o STF, julgando um caso analisado sobre a sistemática da repercussão geral, decidiu que é incabível a apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTNs. Esse artigo 34 da Lei 6.830, o STF falou que esse artigo é sim constitucional. Esse artigo diz que não cabe apelação nas decisões de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. Então não viola o princípio do juiz natural, do duplo grau de jurisdição, uma lei vedar o acesso a uma instância superior? Não, não é uma previsão constitucional, tá bom? Apesar de que na maioria das leis vocês vão ver possibilidade de recurso. Princípio da indeclinabilidade. Princípio da indeclinabilidade. O que esse princípio quer dizer? O que é declinar? Declinar, toma, estou declinando. O princípio da indeclinabilidade quer dizer que o Poder Judiciário ele não pode se recusar a julgar um determinado caso. Ele também não pode delegar, como regra, a sua função de dirimir os conflitos. Ah, Guilherme, mas por acaso, se não tiver lei aplicada ao caso concreto, o que o juiz faz? Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O juiz ele vai se valer, então, da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. Mas o juiz não pode se recusar a julgar, tá bom? Outra questãozinha de prova. Banca FCC, Magistratura, Estado do Alagoas, 2015. A assertiva era: pelo princípio da indeclinabilidade, a prestação jurisdicional não é discricionária, e sim obrigatória para o Estado. Certo ou errado? Certo. Princípio da indeclinabilidade. O Poder Judiciário não pode se declinar de julgar aquela questão. O princípio da indelegabilidade ele está relacionado ao princípio da indeclinabilidade. Pelo princípio da indelegabilidade, o Poder Judiciário, como regra, ele não pode delegar a função de julgar. Só que veja, gente, o fato de o Poder Judiciário não poder delegar a função de julgar não quer dizer que o tribunal
não possa delegar a sua função para que um juiz de primeira instância analise uma determinada prova. Muitas das vezes o tribunal ele quer analisar uma determinada ação, o processo está tramitando originariamente no tribunal e ele delega a atividade probatória para o juiz de primeira instância. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Isso não quer dizer que o tribunal está delegando a função de judicar, tá bom? Princípio da inevitabilidade. Princípio da inevitabilidade. O princípio da inevitabilidade, gente, ele é uma decorrência do poder estatal. A jurisdição é um poder do Estado. Sendo assim, as partes elas não podem escolher não se submeter ao poder judiciário. Amigo, você pode escolher provocar o poder judiciário. Agora, se alguém te processar, você não pode falar, não quero ser processado. Não, você tem que sim submeter a esse processo. Inclusive, se você perder, você vai sofrer as consequências da decisão do poder judiciário. Tá bom, gente? Princípio da inevitabilidade. Questãozinha de prova, Banca CESP, Sebrasp, Estado do Pará, ano de 2019. Assertivo é o seguinte: a regra de que as partes deverão se submeter ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional coaduna-se com o princípio da inevitabilidade. Tá bom? Galera, sobre jurisdição voluntária. Esses dias eu estava lendo um capítulozinho do Fred Didier, que ele falou uma coisa muito interessante. Sobre jurisdição de voluntária, escreveu-se muito e chegou-se a pouco consenso. De modo geral, a gente tem duas teorias principais que tratam da jurisdição voluntária. Alguns dizem que a jurisdição voluntária não seria propriamente uma jurisdição, e outros dizem que a jurisdição voluntária seria, sim, jurisdição. Pela teoria clássica, ou teoria administrativista, a função jurisdicional, a jurisdição voluntária, não seria uma jurisdição, mas se trata, na verdade, de uma atividade administrativa, exercendo o Poder Judiciário uma função atípica nesses casos. Seria uma mera administração pública de interesses privados. Em contrapartida, a teoria revisionista ou teoria jurisdicionalista, para os adeptos dessa teoria, a jurisdição voluntária ela seria equiparada à jurisdição contenciosa, porque entende esses adeptos que na jurisdição voluntária também há aplicação do direito objetivo e da tutela dos direitos subjetivos, embora sim conflitos. Dessa forma também seria jurisdição. E assim, gente, vocês vão ver que tem as teorias clássicas, isso não costuma cair tanto em concurso, é mais para fins dogmáticos, mas eu quis abordar com vocês aqui, mas tem muita discussão sobre essa questão da jurisdição voluntária, tá bom? Então, vocês vão ter acesso ao material depois, vocês vão poder ver com calma. Guilherme, existem outras formas de solução de conflito? Tem sim. Arbitragem, a gente já comentou com vocês, conciliação, mediação e também tem a autotutela. Guilherme, você me disse que a autotutela, ela em regra, ela é vedada pelo ordenamento jurídico. Sim, a autotutela em regra, ela é vedada pelo ordenamento jurídico. Só que em alguns casos a própria lei prevê que a parte possa se utilizar da autotutela. Como assim? Na questão das ações possessórias. A parte que estiver sendo esbulhada ou turbada na sua posse, ela pode sim utilizar da sua própria força para se manter na posse do imóvel. E tem previsão legal isso, cara? Tem artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Tá bom? A legítima defesa prevista no artigo 188, inciso 1 do Código Civil, também é um outro exemplo de autotutela. Tá bom, galera? Vamos aqui então fazer algumas questõezinhas. Eu já abordei com vocês, mas vou fazer algumas questõezinhas que caíram em concurso da magistratura, tá bom? Vamos lá, eu queria que vocês tivessem acesso aqui, mas a gente vai comentar. Questão do Tribunal de Justiça de Alagoas, de 2009. Diz o seguinte: em relação à jurisdição, é correto afirmar que... E aí a gente vai ter as assertivas. Ao se dizer que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, o ordenamento jurídico processual refere-se ao princípio da indelegabilidade, questão certo ou errado. Não, na verdade, essa assertiva está falando do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. A linha B.
A jurisdição voluntária não se aplica às garantias fundamentais do processo pela inexistência de lide e pela possibilidade de se julgar por equidade. Certo ou errado? Errado também, gente, porque dentro da jurisdição voluntária você tem que assegurar, sim, o contraditório, ainda mais se a parte puder ter atingido o seu direito. A linha C. Viola o princípio do juiz natural a instituição de câmaras de recesso nos tribunais por julgar em períodos nos quais, em regra, não deve haver atividade jurisdicional. Gente, em regra, no recesso forense, não há realmente uma atividade jurisdicional. Digo, regular, porque a justiça nunca para. Há sempre a possibilidade de plantão. E alguns tribunais criaram-se câmaras para atuar no recesso. Mas vejam que essa criação foi feita com normas gerais e abstratas justamente para analisar os casos no recesso. Isso fere o princípio do juiz natural? Não, porque aquela é a autoridade competente que não poderia ter a criação de uma câmara específica para julgar um fato após a ocorrência desse fato. Tá bom? A linha D. Só haverá atividade jurisdicional relacionada a disciplinas e competições esportivas após esgotarem essas instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Certo? Foi a assertiva que a gente leu aqui durante a nossa aula. A linha E. Por ter natureza jurisdicional, a arbitragem pode tutelar quaisquer direitos, patrimoniais ou imateriais, disponíveis ou não. Não, gente, a arbitragem ela somente pode ser confeccionada por pessoas maiores e com relação a direitos disponíveis, tá bom? Isso vai estar no material de vocês. Só mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar. Questãozinha do TJ Pará também de 2019. A regra de que as partes deverão se submeter ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional coaduna-se com o princípio da inafastabilidade da apreciação do poder judiciário? Não. Da adequação? Não. Segurança jurídica? Tem nada a ver. Princípio da inevitabilidade, ali na D? Sim, correto. Princípio dispositivo? Errado. Então a assertiva correta seria assertiva D. Galera, muita coisa para falar, mas eu quis falar superficialmente aqui sobre um pouco da jurisdição. Como eu falei, é um tema que a gente às vezes não dá muito valor, mas está lá na parte inicial de processo civil e que voltou a cair em prova. Essas duas questõezinhas de 2019 me chamaram a atenção. Foi um tema que os professores, o professor Arnaldo pediu para abordar com vocês e eu quis falar rapidamente. É óbvio que a gente quer se estender, mas aqui a live no Instagram ela tem um tempo específico, a gente não pode ficar muito tempo conversando com vocês. Mas eu quis falar com vocês principalmente sobre as características e os princípios informativos da jurisdição, porque muitas vezes a gente lê e às vezes a gente lendo a gente não consegue gravar, então eu quis abordar com vocês aqui os principais aspectos, tá bom? E o que tem caído mais em prova. Como eu falei, tem muita questão teórica que é mais chatinha, conceito de jurisdição, jurisdição voluntária, que é chato pra cacete, cada um fala cada um dá um conceito, enfim, que não serve para muita coisa, desculpa, mais uma questão acadêmica, né? Mas para prova não costuma cair bastante, tá bom? Geralmente quando cai em prova, características ou princípios da jurisdição. Galera, dúvida aí, quem tiver alguma dúvida pode mandar, quem se sentir à vontade, ou quiser perguntar aqui, pode me procurar no privado, tá bom? No meu Instagram. E aí eu respondo a vocês. Desculpa a correria, eu vi que o pessoal, Guilherme, correu um bocado, mas a live no Instagram. A live no Instagram é isso, a gente tem uma horinha para falar, já temos aqui 45 minutos. E o tempo. Tribunais têm exigido requerimento administrativo no seguro DPVAT. Exatamente, tem requerido sim um requerimento administrativo. Seria uma nova exceção? Sim, não tão nova, Lira. Não tão nova, esse entendimento já é um pouco mais antigo também. Para você fazer um requerimento, pleitear o Poder Judiciário alguma questão relacionada ao seguro DPVAT, você tem que fazer um requerimento na esfera administrativa também. Tá bom? Desculpa, Fran. Fala, galera. Também não era uma... Falei um bocado rápido, né? Não é uma aula aqui no... Então, era uma aula mais expositiva, eu queria pegar o máximo que eu pudesse, mas na próxima eu vou tentar falar com vocês.
Gente, Instagram, gente, agora eu não lembro a cabeça do Instagram, acho que é Guilherme R. Andrade. Quase certeza que é Guilherme R. Andrade, mas está marcado aí no perfil do MEG, tem lá o meu nomezinho, meu Instagram, que eu nunca decoro de cabeça, salvo engano, é Guilherme R. Andrade. Valeu, Léo Murta, sempre dando aquela moral, meu amigo. Natália, Carla, ficará disponível por 24 horas, gente, quem quiser assistir com calma, para analisar. O material vão disponibilizar hoje, gente, aí com o Arnaldo, eu acredito que vão disponibilizar hoje e amanhã, se eu não tenho certeza. Desculpa a correria mais uma vez, muita coisa para falar. Eu queria sempre poder falar e dar muito exemplo, mas aqui na live não dá. Mas eu falo rápido mesmo, vou tentar falar mais. Então, no caso da Previdência, é necessário esgotar as vias administrativas? Sim, eu comentei isso. É o entendimento do STJ e do STF. Questões previdenciárias, primeiro tem que esgotar a esfera administrativa. Na verdade, você tem que fazer o requerimento na esfera administrativa e ter negado o seu requerimento na esfera administrativa. Valeu, Fran, gostei dos exemplos. Gente, eu sempre tento dar exemplo, porque eu acho que com exemplo que a gente vai gravando as coisas, tá bom? Então, não só para vocês, eu fico gravando. É isso aí, gente. Quem quiser, pode me procurar. Quem ficou com dúvida, pode... Ah lá, falaram aí meu Instagram, Guilherme R. Andrade, meu, obrigado. Olha que vergonha, nem eu sei meu Instagram de cabeça. É porque eu tenho Instagram pessoal e esse é jurídico, é fiz de trabalho, e tenho Instagram pessoal também. Valeu, Lira, Karine, senhorita Tayana, minha digníssima esposa, tá aí, mandando meu Instagram, já botou aí, quem quiser anota. Valeu, Ana Paula, obrigado aí. Bom, Trindade botando, é necessário esgotar a esfera administrativa. Trindade, como comentei, como regra, não é necessário esgotar a esfera administrativa, salvo algumas exceções trazidas pela lei, pela Constituição, que é no caso de justiça desportiva, pela lei do habeas data, e também alguns entendimentos dos tribunais superiores, questões previdenciárias, que você tem que fazer o seu requerimento na esfera administrativa para ter negado, e aí sim você provocar o Poder Judiciário, porque o Judiciário fala, olha, se você não teve sequer seu requerimento negado, não tem nem ameaça ao seu direito, tá bom? Questões de DPVAT, como o colega, o doutor aqui comentou. O Oja, valeu, meu amigo Oja, subiu aqui a mensagem, não consegui ver tudo. Pessoal do Tribunal de Justiça do Rio, um abraço. Carol Jusalega, um abraço. Então, a questão da indelegabilidade, Lira, é o seguinte, algumas vezes, vamos supor que tem uma ação criminal tramitando diretamente no tribunal. Alguém que tenha foro por prerrogativa no tribunal, não vai ser analisado pelo juiz, vai ser analisado pelo tribunal. Pode ser que o tribunal delegue a produção de uma prova para colher o depoimento de uma testemunha a um juiz de primeiro grau, tá bom? Então isso não quer dizer que o tribunal está declinando a função dele, está delegando somente a produção daquela prova. E um outro exemplo também trazido aqui, artigo 102... Artigo 102, inciso 1, a linha M da Constituição fala o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultar a delegação de atribuição para a prática de atos processuais. Essa prática de atos processuais aqui é principalmente executiva, tá bom? Então o STF ele pode analisar uma causa de competência originária, mas delegar a execução para órgãos daqui de baixo, tá bom? Delegação é feita por carta de ordem, perfeito, aí o Ellerton, perfeito. Geralmente essa delegação de competência do tribunal para o juiz é uma carta de ordem, tá bom, galera? Isso tá lá no material. É necessário guardar o julgamento do recurso administrativo no INSS para ingressar com a ação? Eliabe, em regra, como eu falei, sim, primeiro tem que ter como regra a negativa perante o INSS. Só que existe um julgado, eu vou tentar depois achar aqui, do INSS falou, olha, quando for notório que o INSS está recusando na esfera administrativa esse direito pleiteado, isso assim, todo mundo sabe que está sendo recusado, poderia provocar diretamente o Poder Judiciário, tá bom? Mas é uma exceção da exceção. Valeu, Eliabe. Grava aí. Carta de ordem, isso. Tayana...
Essa aula aqui é gravada sempre aqui na minha mesa do escritório, essa mesa aqui da minha esposa, aí a Marcele brincando. Valeu, Martins, Palmas, Tocantins, muito obrigado pela presença. E é isso aí, galera. Então aqui eu vou encerrando. Quem eu não respondi, pode me procurar no privado, que depois a gente conversa mais. Tá bom, galera? Obrigado, boa noite, tamo junto.